Olá galerinha, bem-vindo ao meu canal, Diário de um CT. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Anderson Samuel da Silva, sou aluno do curso interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, aqui na UFESA Campus Angicos, mas atualmente eu estou no campus Pau do Serra, por processo de mobilidade. E hoje eu apresento uma resenha crítica detalhada sobre a minissérie documental da Netflix, O Código de Bill Gates, dirigida por James Guggenheim em 2019. Bom, esta análise ela é um trabalho da disciplina de Introdução Seminar ao Curso da professora Uliane. Bom, para começar a nossa análise, eu vou citar algumas partes onde a gente vai focar tanto. Bom, de início a gente não vamos apenas focar na vida do fundador da Microsoft, Bill Gates, mas sim decodificar como a mentalidade de um engenheiro de software é aplicada para debugar os problemas do mundo real. Neste documentário, vamos tentar responder algumas perguntas tal como funciona na realidade a mente de Bill Gates. Bom, na obra de David Guggenheim, a obra é dividida em 3 episódios, onde o diretor ele utiliza uma metáfora visual constante, onde Gates é caminhado por paisagens isoladas enquanto explica conceitos complexos, como é o caso do problema de saneamento, do qual no primeiro episódio vemos uma cena impactante onde Gates lê um artigo sobre crianças morrendo por águas contaminadas e ele não reage apenas com tristeza, ele reage com lógica e lança o desafio, Have the Toilet, onde existe uma parte marcante onde ele mostra o omniprocessador, do qual para quem não conhece, é uma máquina que transforma fezes em água potável e energia. Ele mesmo bebe a água no final do processo, onde é destacado no documentário. E no segundo episódio, ele que tem como contexto a erradicação da polio, no segundo bloco o foco é a Nigéria, onde Gates percebe que o problema não é a vacina, mas a geografia e os dados. As equipes não tinham mapas precisos para encontrar as crianças, como é o caso que é demonstrado no documentário. E no terceiro episódio, que tem como intuito a energia nuclear, que é o terceiro pilar, ele foca na busca por energia limpa através da Terra Power, onde ele busca criar reatores mais seguros usando simulações computacionais avançadas. E essa análise, só para destacar que essa análise crítica, o foco é a tecnologia de informação, do qual como ferramenta de transformação. Ao analisar a obra sob a ótica da tecnologia de informação, percebemos que Gates ele utiliza o pensamento algorítmico para tudo, onde é citado no filme, onde tem uma passagem no filme, onde que tem um momento em que ele é perguntado o que acontece quando ele encontra um problema que parece impossível, e ele responde da seguinte forma: você precisa trabalhar mais duro, ler mais e encontrar uma nova variável. O que ele quis dizer com essa frase? Que para os profissionais da área de tecnologia, para a galera de TI, isso ressoa como o ciclo de desenvolvimento do software, que é o SDLC, do qual os 3 pilares desse ciclo de desenvolvimento é o levantamento de requisitos, onde o profissional de TI ele estuda o problema profundamente, lendo em média de 50 páginas por semana. E o processo de modelagem, onde ele cria modelos estatísticos para prever epidemias. E o último pilar é a interação. Se o sanitário falha, ele financia uma nova versão. No documentário, ele faz uma crítica sutilmente sobre sua dificuldade em lidar com o fator humano e político, mostrando que a tecnologia, que o profissional da TI, o código pode ser perfeito, mas a implementação no ambiente do usuário, neste caso, que é o mundo real, ele surge, ele é onde surgem os maiores bugs. E uma das partes também é o poder da Big Data e a tecnologia de informação, onde que está tendo bastante uma expansão, onde um dos aspectos mais fascinantes do documentário, para quem é da área de TI,
é como Gates transforma um desafio de saúde publicamente em um gigantesco problema de Big Data e georreferenciamento, onde no episódio sobre a erradicação da polio, que é o segundo, a fundamentação, ele percebe que o obstáculo final não é desenvolver a vacina, mas garantir que cada criança seja alcançada. Isto é um desafio de logística e ciência de dados, onde no próprio filme, que é citado implicitamente, a equipe de Gates precisou entender onde as pessoas desapareciam nos mapas e eles não tinham um sistema de endereçamento confiável, né? O que eles tiveram que fazer foi essencial um projeto de TI em escala global, onde onde teve o processo de coleta e mapeamento de dados, onde foi utilizado imagens de satélite e dados demográficos em tempo real para criar mapas digitais de alta resolução nas áreas mais difíceis da Nigéria e da Índia. A cada cabana e viela onde o mapa tradicional falhava foi digitalizada, né? Bom, também foi citado a otimização algorítmica com esses dados, onde eles puderam rodar algoritmos de otimização de rotas para que as equipes de vacinação conseguissem atingir o máximo das crianças no menor tempo possível, onde isso ajudou a minimizar o recurso de surtos e bosões populacionais isolados. E um dos outros processos também foi um monitoramento em tempo real, onde a capacidade de rastrear doses foi relatada caso suspeito imediatamente, demonstrando a aplicação de sistemas de informação distribuído. O que isso se encaixa no mercado de trabalho para um profissional de TI? Isso é a prova de que novas ferramentas, como é o caso da análise preditiva, de mineração de dados e sistemas de informação geográfica, que é o GIS, eles são cruciais para a tomada de decisão crítica e não se trata apenas de relatos gerenciais, mas de salvar vidas e aplicação de data warehouse para a humanidade. E na obra ele destaca algumas partes de contribuições que se encaixa para a galera que quer aprender a área de TI, né? Do qual a obra ele destaca o ensino para quem está começando a se ingressar na área de tecnologia de informação agora, do qual no filme ele destaca a abstração de problemas, do qual Gates nos ensina a não olhar para os problemas superficial, mas para a causa raiz, né? Se as pessoas estão doentes, o problema pode ser o processamento de esgoto e não a falta de remédio, né? E o Data Drive, que é uma decisão baseada em dados. No filme ele ignora alguns palpites, né? Tipo, ele quer ver a planilha e mapas de satélite, do qual isso é fundamental para o desenvolvedor ou analista, né? E a responsabilidade social, do qual o código de Gates ele nos lembra que a tecnologia não serve apenas para criar aplicativos de entrega ou redes sociais, né? Ele é a chave para a sobrevivência da espécie, seja através de IA na medicina ou no Big Data na questão de climas, né? E para finalizar essa resenha crítica, eu gostaria de concluir que gostaria de fazer algumas conclusões, né, sobre o filme, dar algumas finalidades, minhas opiniões sobre o que eu achei do filme, né? Bom, no filme dá para a gente concluir que o Código de Bill Gates ele é uma obra obrigatória, do qual ele demistifica o gênio e mostra o trabalhador obsessivo, porque ele explica como é que funciona na prática, ele demonstra, relata na realidade como é o processo de um engenheiro de software, de um profissional na área de TI, como é desmistificar uma pessoa que tem o conhecimento, mas que precisa ter obsessão. Ela justa tem que estar interligada, que é o que o Bill Gates demonstra nessa minissérie, né? Do qual também é recomendado para todos os colegas do curso, né? Gostaria de indicar a todos, né? Pois nos faz questionar o que eu estou fazendo com o conhecimento técnico que estou adquirindo nas universidades. Bom, e também é uma questão de gestão de projetos também, né? Do qual
A gente pode perceber na minissérie que tem processo de resiliências e visão de futuro, né? E só para destacar, gostaria de agradecer, né, pela presença de todos. Bom, mais uma vez, para quem não me conhece ou que chegou e viu o vídeo agora, eu sou Anderson Manuel da Silva, sou aluno do curso de Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, aqui na UFESA Pau de Ferro, e esta foi a minha resenha crítica para a disciplina disseminada em introdução do curso. Obrigado a todos por assistir, né? Deixa o seu like, não esquece de comentar e compartilha.